Então, gente, agora nós vamos falar sobre a contraofensiva dos aliados, bombas sobre o Japão e crimes contra a humanidade. Isso tudo no nosso assunto Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Então, o que foi essa contraofensiva dos aliados? Quem são os aliados, pessoal? Os países aliados é Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Inglaterra, Brasil também são os aliados. E aí e a Rússia também, né? E também, principalmente foi a Rússia que se organizou para libertar, era as frentes, né? As frentes são o que? São os soldados é, organizados para libertar os países que estavam sob controle do nazismo. E aí a Rússia, junto com os outros países, os outros países são os soldados, né? De vários outros países. E aí eles vão libertar os países que estavam sob o domínio do nazismo, né? E aí tem a segunda frente que vai também libertar a Sicília e tem a terceira frente também que vai libertar Normandia. Então, e aí os soldados dos aliados já estão libertando contra o nazismo, né? Já podemos dizer que já estava no fim da guerra, né? Essas frentes organizadas, eram os soldados organizados para libertar os países do nazismo, do controle do Hitler, né? E aí nós vamos falar agora sobre a bomba sobre o Japão, né? Os japoneses aceitaram se render, mas essa rendição não era incondicional. E Quer dizer, era incondicional e por isso foi recusada. Eles recusavam essa rendição, eles não queriam se render, né? Então, e aí os Estados Unidos, por ele não querer se render totalmente, 100%, os Estados Unidos, coloca bomba atômica sobre duas cidades do Japão, Nagasaki e Hiroshima, destruindo boa parte da população. Morreu muita gente e o restante da população ficou ferida. Então, foi um crime cruel que os Estados Unidos fez. Muitos estudiosos vão falar que os Estados Unidos só queria mostrar o seu poder, para mostrar quem que manda, quem está mandando, né? Então, eles não deveriam ter feito isso porque a guerra já estava chegando ao fim, bastava esperar mais um pouco. E aí o que foi que eles fizeram? Colocaram logo uma bomba atômica, matando milhares e milhares de pessoas. E no entanto, os japoneses conseguiram se reerguer, né? Hoje em dia o Japão é um país muito rico. E nós temos também crime contra a humanidade. Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, esse tribunal comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade, como a matança de milhares de ciganos, religiosos, homossexuais e o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus, o genocídio. Então, esse exército nazista, ele estava guerreando, mas apesar disso, dele matar muita gente na guerra, ele matou muita gente também, porque era só de uma outra religião, era cigano, era negro, era homossexual, então eles também cometeram esse crime. Hitler, ele queria o quê? Um espaço vital, ele queria o quê? Um povo único, era branco, do cabelo louro e dos olhos azuis, um alemão ali perfeito, genuíno. Então, o resto da população, ele queria acabar com essa população, ele não queria os judeus lá de jeito nenhum. E, no entanto, ele fez um campo de concentração para os judeus. E lá, nesse campo de concentração, prendia, a maioria dos judeus moravam lá, passava acho que 6 meses ou até menos, e aí trabalhavam, se alimentava pouco e tinha câmara de gás. A câmara de gás era uma sala secreta e lá ia muita gente, só os judeus ficavam lá. Depois prendia vários judeus, colocava um gás letal e morria esses judeus todo. Então, e ele procurava mesmo, se escondia, muita gente se escondeu, mas não teve jeito. Muitos judeus morreram por causa dessa mentalidade do presidente Hitler. Então, no final da guerra, Hitler se mata e mata a esposa dele.
porque ele não vai aguentar tudo isso, né? O que ele fez realmente era cruel, tudo isso para a humanidade. E muitos dos seus militares estão sendo julgados ainda hoje, viu? Gente, como a Segunda Guerra Mundial foi assim, um crime cruel contra a humanidade. E também várias consequências teve também, que a metade da população era a população masculina, foi servir a guerra, e aí as fábricas ficou nas mãos das mulheres. E muitas mulheres trabalharam para substituir os homens, porque não tinha homem mais trabalhando nas fábricas. Era fábrica de armamento, era fábrica de alimentação, não tinha quem ocupar. Então, quem vai ocupar é as mulheres. E muito homem também morreu nessa batalha, nessa guerra. Então, essa guerra trouxe crueldade para a população. É temido mesmo a guerra, a Segunda Guerra Mundial, morreu muita gente. E aí, gente, chega ao fim do nosso assunto, Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, é só me perguntar no PV, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo, até o próximo assunto.